A paz de Jesus a todos e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada. Sempre vejo. Meus queridos amados irmãos e irmãs, está vendo aqui o texto ao meu lado para mais um estudo. Como estudar as Sagradas Escrituras. Os vários temas que há dentro das Sagradas Escrituras. Vale salientar, vale abordar, né, os vários temas que nós temos dentro das Sagradas Escrituras, para que, às vezes, não é, temos o costume de escutar um e outro, e até mesmo vamos escutar interpretações erradas da coisa. Hoje nós estamos aí, servos libertos. Né? Texto de Romanos capítulo 6, a partir do versículo 12. Vamos fazer esse estudo, vamos desenrolar a Sagrada Escritura. Uma das páginas mais esquecidas das Sagradas Escrituras é quando se refere exatamente a esse texto aqui. E como é esquecido? É esquecido sim. Hoje em dia, para falar isso aqui, no mundo em que nós vivemos, um mundo de trevas, um mundo de pecado, né? Mas esse texto também, meus irmãos, ele vai ajudar a refutar algumas seitas protestantes. Eu já tive vários debates, e um dia eu tive um debate com uma protestante, olho no olho, cara a cara, e essa protestante, ela vive na fornicação, ela vive na prostituição, e ela diz que é salvo porque Deus quer saber do espírito, Deus quer saber da alma. O corpo pode pecar à vontade, pode se deliciar nos desejos mundanos o quanto quiser, que não importa o corpo é pó, o pó volta. O que importa para Deus é a alma, ou seja, o espírito. Aí, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês aqui, já aproveitando para trazer nesse estudo, já dando essa refutação a essa protestante que nunca leu as Escrituras. E se leu, não houve quem desse a verdadeira interpretação da coisa. Vamos aqui ao texto. Se nós pegarmos o texto aqui em cima, no versículo 12, de laranja, o que é que está escrito? Diz o quê? Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal. Espera aí. Mas a herege disse para mim que Deus não quer saber do corpo. O corpo pode pecar à vontade. Espera aí. Pode parar. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal. Tá aí de laranja. Eu fiz questão de grifar parte por parte, com cores diferentes, com lápis marcador de páginas, para você ter uma ideia da coisa, o quão grave é o que ensina essas seitas. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal. Está dizendo aqui, ela diz que é a alma que não pode pecar. Meus irmãos, não tem como a alma sair do corpo e pecar. Não existe. A alma responderá pelo corpo. Só quem pode fazer o bem ou o mal é o corpo, é a ação do corpo. A alma não é o corpo que vive dentro da alma, é a alma que vive dentro do corpo. É completamente diferente. E então essa alma vai responder pelo bem ou pelo mal que o corpo tiver feito. É exatamente o que São Paulo está dizendo nesse texto aqui, a igreja de Roma. Olha só. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal. Corpo mortal o quê? Esse aqui. Continua, segue de rosa. De modo que obedeçais aos seus apetites. Aqui está falando. Se nós pegarmos Gálatas 5:19, ali está dizendo o quê? Os desejos da carne. Os desejos da alma é o bem. Então o corpo tem que se submeter aos desejos do bem, da alma, entendeu? Do espírito. Então veja, de verde lá, 13. Nem façais os vossos membros, aliás, nem ofereçais vossos membros ao pecado. Aí nós vamos ver aí, abrilhantando esse estudo, estudando a Sagrada Escritura, o que vale nós
salientarmos, né, meus irmãos? Num texto tão forte como esse. Olha o que Jesus diz. Aqui está falando o quê? Em membros. No versículo 13 está falando o quê? Em membros. Nem ofereçais os vossos membros ao pecado. Olha o que Jesus diz. Em Mateus 5, versículo 22. O olho é a luz do corpo. Aí está falando os membros. Os olhos é um dos membros do corpo. Paulo faz essa analogia do corpo quando fala da igreja em 1 Coríntios 12, né? Então, veja só. Então Jesus está dizendo o seguinte. O olho é a luz do corpo. Se teu olho está são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, ou seja, só tem olhos para o pecado, todo o teu corpo estará em trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão expensas deverão ser as trevas. Tem outra aqui que Jesus diz também. Jesus diz também o seguinte. Ele diz, é tua mão que te leva a pecar, corta e joga fora. É melhor entrar no céu só com uma do que ir com as duas para o inferno. É teu olho, do mesmo jeito, arranca. É melhor entrar na eternidade com um olho do que... Então Jesus vai fazendo essas analogias assim. Quer dizer que você vai cortar teu braço que te leva a pecar e... Então quer dizer, nós estamos vendo, eu estou mostrando para vocês que existe sim o pecado do corpo, o pecado da carne, porque senão não estava as obras da carne ali em Gálatas 5, 19 em diante. Ali Paulo fala nas obras da carne, essa carne mortal, e fala nas obras do Espírito. Ou seja, as obras da alma. A alma não tem como fazer por si mesma, ela necessita do corpo, que o corpo se submeta ao bem. Aí, irmão Fábio, você está dizendo coisa que o corpo não pode se submeter ao bem. Algum sectariano das seitas mortalistas pode dizer isso. Veja, no próprio Romanos, nós estamos aí ainda, no capítulo 6. Se nós pegarmos Romanos, capítulo 12, olha o que diz. Ó. Romanos, capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Presta atenção, amados. Presta atenção, ó. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos, em sacrifício vivo, ó. A oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é vosso culto espiritual. O que é o culto espiritual, irmão Fábio? É a santidade. Há um culto espiritual. Dentro da Sagrada Escritura, há vários termos que se abriga, várias passagens, né, contextos que se abriga o termo culto. Não é? Então nós vemos dentro da Sagrada Escritura a doutrina de cultos, de vários cultos, dentro da Bíblia. E aqui nós vemos um desses. Culto é o culto espiritual, é esse. Se submeter o corpo à santidade. Fazer com que o corpo seja santo. Então quer dizer, aqui está dizendo, no versículo 13, nem ofereçais vossos membros ao pecado. Olha de verde. Como instrumento do mal. O que é o instrumento do mal? O pecado. Olha de laranja depois, ó. Oferecei-vos a Deus. Exatamente Paulo dizendo à igreja de Roma. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecer vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo. O mundo lança o que para conosco? O
pecado. O mundo só sabe oferecer o pecado, meus irmãos. Ele não oferece outra coisa. O mundo inteiro jaz no maligno, diz a Sagrada Escritura. Então logo nós vamos ver o quê? Vamos ver o que diz aqui, ó. São Tiago 4:4 diz, ó: adúlteros, não sabeis que o amor ao mundo é abominação, que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constituiu-se inimigo de Deus. Pacata. Então logo nós estamos vendo. Dois caminhos para o corpo. Gálatas 5, meus irmãos. Gálatas 5, logo do versículo 16 ao versículo 25, já fala tudo. Ali está oposta as duas. Ali está o bem da alma, que o corpo tem que se submeter ao bem da alma, e ali está o mal. O diabo veio, plantou a semente do pecado, porque nós já carregamos essa semente desde o pecado original, e a tendência de nossa carne, as suas delícias, é contrária aos desejos do Espírito. Exatamente o que afirma São Paulo quando nós pegamos aqui, ó. São contrários um do outro. Ah, sim, são contrários um do outro. Veja só. Nós... 16. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito. O Espírito está em maiúsculo, então é o Espírito Santo de Deus. E não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito. E estes aos da carne. Pois são contrários uns dos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito, e Espírito, repito, maiúsculo é o Espírito Santo de Deus, não vos estáis sobre a lei do pecado, a lei que mata, a lei, né? E aí ele vai citar as obras da carne. Ora, as obras da carne são estas, versículo 19, as obras da carne são estas. Aí começa o quê? Começa com prostituição. Todos esses pecados aqui são os pecados da carne. Aí está aqui, ó: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. As do Espírito está onde? No versículo 22. Ali está o que a alma quer. A Sagrada Escritura mostra o alimento da alma e a Sagrada Escritura mostra o alimento da carne, que é o pecado, é o mal. Então, aqui está os vícios. Paulo fala isso aqui, esses desejos da carne aqui são os vícios. Você sabe que quando a pessoa ela é viciada, já não precisa o demônio tentar ela, quando os apetites da carne vêm é mais forte do que ela, já cai no pecado? Isso é masturbação, é adultério, é tudo. Todos os pecados da carne. Você está compreendendo? Uma coisa grave. E ainda diz aqui, ó, Hebreus 12, 14 diz: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o corpo tem que ser o quê? Se submeter à santidade. Vamos continuar no texto. Oferecei-vos a Deus como vivos. Aqui, ó. Como vivos. Salvos da morte. Que morte é essa? O pecado. De verde agora aqui, ó. Porque os vossos membros, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. Está no caso do que? Da santidade. Santidade. Aqui tem o quê? O que é o bem aqui? Santidade. O que é o mal aqui? O pecado. Então, santidade e pecado, santidade e pecado são opostos. O bem e o mal são opostos. Entendem, meus irmãos? Segue o texto. Verso 14. O pecado já não vos dominará. Aí está, já começa. Se o corpo
Oferecei vossos corpos sacrifícios vivos, agradados a Deus. É a questão de a fé com a ação. A fé com a ação faz com que o seu corpo, o meu corpo, se movimente com essa ação, com essas obras. Entende? Veja só, continua no texto. Ó. O pecado já não vos dominará. Porque agora não estáis mais sobre a lei. E sim, olha de rosa, e sim sobre a graça. Olha o que diz São Paulo. Tem muitos católicos que têm uma mente aprotestanzada e ainda fica danados à lei. A lei mosaica. A lei veterotestamentária. Nós temos uma nova. Quando Cristo na cruz disse tudo está consumado, ó, a lei e os profetas foi claro em Lucas 16:16. Duraram até João. Aí tem pessoas que ainda ficam dando asa. É porque não conhece o livro, né, aos Hebreus. Lê com cuidado todo o livro aos Hebreus, você vai entender. Vou pegar aqui. Paulo diz o seguinte. Sois assim tão levianos. Perdão, vamos começar do 2. Apenas isso quero saber. Recebeste do Espírito pelas práticas da lei ou pela aceitação da fé? Veja, quando os cristãos, nós já vemos logo nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, logo que as pessoas aceitavam a fé, se convertiam à verdadeira igreja de Cristo pela pregação apostólica, o que era acontecer com elas? Vinha o quê? O batismo. Então no batismo, aí Paulo está dizendo o quê? Recebeste o Espírito pela lei ou pela fé? Pela fé em Cristo foram batizados. Você vê o eunuco, quando o diácono Filipe diz, é necessário crer. Tu crê em Jesus? Crê. Então, batizou. Pedro na casa de Cornélio, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 40 em diante. Paulo e Silas com o carcereiro, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Pedro, quando prega, Atos 2, né, que 3.000 pessoas se convertem, e ele aplica ali o sacramento do batismo. A primeira, ele já faz alguma pregação sobre o sacramento do batismo. Porque Jesus disse em Mateus 28:19, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os. Então veja, Jesus manda levar os sacramentos. Então logo que foi batizado, foi-lhe dado uma das virtudes teologais, a fé. Então aqui, recebeste do Espírito e o batismo. Então o batismo foi recebido o quê? Pela obediência da fé, por crer em Cristo e ser batizado. Então recebeu. Pedro disse em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. O que foi que São Pedro disse? Arrependei-vos cada um de vós, para os adultos está falando, arrependei-vos cada um de vós e sereis batizados para a remissão de vossos pecados. E sereis batizados, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. No batismo não recebe o Espírito Santo. Então Paulo está dizendo o seguinte, já presta atenção a isso que nós estamos vendo aqui, ó. Nós não vivemos mais, aqui o verso 14 é claro. Católicos que seguem protestantes, aí ó, as seitas judaizantes, presta atenção. O pecado já não vos dominará, porque agora não estáis mais sobre a lei, e sim sobre a graça. É graça e lei, meus irmãos. Os protestantes tiram o nome lei e colocam obras, para dizer que são as obras católicas. Onde é que está na Bíblia obras católicas? Nenhuma. Eu vou mostrar um versículo que está na Bíblia de obra católica. Deixa eu mostrar uma obra católica aqui. Vamos lá. Que eles dizem que ele refuta São Tiago, quando São Tiago diz que a fé sem obra é morta, né? Olha só. O próprio Tiago diz isso. Presta atenção. Olha o que São Tiago diz. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e Pai é esta. Visita os órfãos, socorre as viúvas nas aflições,
conservas da corrupção do mundo. A igreja cristã é desse mundo. Para os olhos dos hereges é, porque são cegos. São cegos. Mas para os verdadeiros crentes, não. Então a religião pura, verdadeira, é aquela que socorre na necessidade os órfãos e as viúvas, como os apóstolos fizeram. Nós vemos na carta a Timóteo. Quero formar o grupo de viúvas na igreja, que hoje, do grupo dessas viúvas, nasceu o Ministério das Freiras, né? Então veja, que eram celibatárias as freiras, tá? Só aceitava viúva com mais de 60, porque não podiam casar. Era para continuar viúva até o fim da vida. Era para continuar celibatária, como Pedro foi celibatário. Eita, quantos hereges estão chegando no segundo canal. Chegando nos canais dizendo, eita, Pedro foi casado, não foi papa, porque o vídeo está nesse exato momento com mais de 40 mil visualizações do vídeo do Padre Luiz Toro, quando um protestante disse, se você me mostrar na Bíblia que Pedro foi papa, eu me converto agora ao catolicismo. O Padre Luiz Toro mostrou, remostrou, de um canto de outro, e o herege não se converteu, porque herege é herege. Aí o que acontece? Chega lá os protestantes e diz, Pedro não foi papa, que foi casado, e os papas não podem ser casados. Veja o tamanho da heresia e a falta de conhecimento. Não é? Por isso Deus disse, meu povo se perde por falta de conhecimento. Aí vai para as heresias. Vai para as filhas de Lutero. É porque Pedro não foi papa. O pastor está lá mentindo. O falso pastor, né? Porque só tem um pastor, é Cristo. Não é? O denominado pastor, ou apóstolo, ou sei lá o que mais, que são dessas seitas. Aí diz, olha, a mentira é que Pedro não foi papa porque Pedro era casado. É a mesma mentira de dizer Maria teve outros filhos, não mostra. Maria e seus filhos na Bíblia não mostra. Não tem na Bíblia, tem irmãos de Jesus, não tem. Na Bíblia está dizendo que Jesus curou a sogra de Pedro, mas não diz que Pedro tinha mulher, não diz que Pedro tinha filhos. E aí o contexto histórico prova, a tradição prova, que Pedro em suas missões não tinha mulher com ele, não tinha filho, não tinha nada. Aliás, Pedro cita um filho na fé, João Marcos Evangelista. Em 1 de Pedro 5,13, a igreja escolhida que está em Roma vos sauda, como também Marcos, meu filho, na fé. É João Marcos Evangelista, que escreveu o seu evangelho segundo ouvindo Pedro pregar. Não consta a família de Pedro, porque Pedro era viúvo e depois ficou viúvo, não casou. Viveu a castidade, viveu o celibato. Veja como protestante não tem conhecimento. Veja como protestante não lê Bíblia. Veja como protestante é ignorante. São cegos, 2 Coríntios 4,4, são cegos. O Deus desse mundo, cujo é o demônio, vos cegou. Não enxergam a verdade, são cegos. Porque se enxergar a verdade, se converte à verdadeira igreja de Cristo. Como Scott Hans, como Dr. Casanova, como eu, como minha esposa, e como vários ex-protestantes que tem aqui no YouTube. Vários ex-protestantes que tem aqui no YouTube. E tem canais, não são poucos, são muitos. Preciso citar, vocês já sabem aqui no YouTube. Às vezes irmão chega aqui, irmão, eu quero que você me dê canal de ex-protestante, porque só ex-protestante sabe ensinar a doutrina. Aí, toma lá um monte de canal para eles. Vai, eita, irmão, agora sim. Aí. Entende, meus irmãos? Segue o texto. Nós vivemos sobre a graça, não sobre obras. A lei está morta. Porque essa lei aí é a lei do pecado. Se nós pegarmos aqui essa lei do pecado, olha o próprio Romanos aí, onde nós estamos em Romanos. Romanos capítulo 7, verso 4. É claro quanto a isso. Presta atenção. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo sacrifício do corpo de Cristo. Pácata, qual é o sacrifício do corpo de Cristo? A Santa Missa. Por causa da Santa Missa, essa lei está morta para vocês, porque vocês estão em comunhão com o altar. Vocês estão em comunhão com o altar. Lá em Mateus 5, Jesus disse, se vocês forem ofertar no altar, e tu lembra que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não oferta. Vai primeiro se reconciliar com seu irmão, depois você volta. Reconciliar vem do termo reconciliação, ou seja, confissão. Então você vem e pode ofertar. Isso é o que significa o quê? Está em comunhão com o altar do santo sacrifício. O protestante fica nos vídeos, né? No comentário dos vídeos, dando uma sem braço. O que é o santo sacrifício que você fala? Oh, meu Deus. Veja o quanto são cegos. Com todo respeito. São cegos. Paulo diz, eu quero saber de uma coisa. Se recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé? Pela fé.
Porque fomos batizados pela fé, fomos batizados, recebemos o Espírito Santo. Não foi por causa da lei mosaica. João e os profetas, a lei, João e os profetas, a lei e os profetas duraram até João, até que João, que é João Batista. De João Batista para cá, o reino dos céus que é anunciado, e só os que fazem violência, só os radicais vão entrar lá. Entende, meus irmãos. 5:12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, o salário do pecado é a morte. Se nós passarmos para o 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. Então ninguém entra no céu sem a carne e o sangue de Cristo, ou seja, sem Jesus. Entende? O salário do pecado é a morte. Que morte é essa? Do corpo. A morte natural. Assim a morte passou para todo o gênero humano, porque todos pecaram. Aí está. Todos pecaram. De fato, até a lei, o mal estava no mundo. Até a lei. A lei e os profetas vieram até João. Eles vieram até João. De João para cá é o reino que é anunciado. É o reino da graça, aí está. Versículo 15. Então, haveremos de pecar pelo fato de não estarmos sobre a lei, mas sobre a graça? De modo algum. Não vamos pecar. Nós estamos sobre a graça. Vamos pecar? Não. Porque, para fechar o vídeo, 1 de João 3, 1 de João 3, 6, 5. Todo aquele que peca, todo aquele que permanece nele, em Jesus, não peca. E todo o que peca, não o viu, nem o conheceu. Versículo 8. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Todo aquele que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino está nele. O germe divino aqui é o Espírito Santo, está nele. Reside nele. E não pode pecar, porque nasceu de Deus. Irmãos, que pecado aqui o evangelista está falando? Espera aí. Então não existe, é impossível existir uma pessoa que não peque, porque está dizendo que todo aquele que nasceu de Cristo, nasceu em Cristo, de Deus em Cristo, e nasceu, que não nasceu da água e do Espírito, e isso dá pelo batismo, não vai se salvar. Vai, porque a igreja celeste, olha a Bíblia falando da igreja celeste, olha o Apocalipse, olha o 12:23 de Hebreus, vai, olha os santos, vai entrar. Acontece que esse pecado que o apóstolo está falando aqui é o pecado mortal. Aquele que nasceu de Cristo, aquele que se converteu, ele não peca os pecados mortais. Veniais, chamados pecados leves, é impossível não pecar. Uma casca de bala que você jogou na rua, você pecou. Chama-se pecado social. É os chamados pecados leves. Mortais não. Olha, quem nasceu de Cristo, que se converteu, que nasceu pela água e pelo Espírito, ele não pode pecar pecados mortais, conhecendo a verdade, porque aí já não haverá mais sacrifício para a pessoa dessa não. Aí você está brincando com a graça. Olha o que Hebreus diz. Ó. Olha o que Hebreus, capítulo 10, versículo 26 diz. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, se abandonarmos voluntariamente, já não há mais sacrifício para expiar esse pecado. É óbvio que aqui está falando da apostasia. Quem é que entra no cano idolátrico da apostasia? Quem não conhece a verdade, que vai para as seitas filhas de Lutero. Entende, meus irmãos? E por aqui eu paro, tem muitos estudos para agregar isso aqui. Mas, infelizmente, o Cronos ali já vai estar chegando em 30 minutos. Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês.
Se inscreva, dê o joinha, não esqueça o like e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.